Olá, meus amigos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, trazido pela Casa Espírita Prozebem. E para a gente dar início ao nosso Evangelho da tarde de hoje, quem quiser pode separar o seu copo com água, a sua garrafinha, para que seja fluidificada pela espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos assiste nos nossos estudos. E para a gente dar início, eu vou ler a nossa mensagem preparatória. É uma carta de Paulo aos Coríntios, que nos diz justamente sobre o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um tambor que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todas as coisas secretas de Deus e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande que possa deslocar montanhas, se não tiver amor, eu não serei nada. Ainda que eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres e ainda que eu ofereça o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso terá significado. O amor do qual eu falo é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é malcriado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas alegra-se com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança e se mantém sempre firme. O amor jamais acaba. Há dons de profetizar, mas eles desaparecerão. Há dons de falar em várias línguas, mas eles cessarão. Há o conhecimento, mas ele desaparecerá. Estas coisas acabarão, porque tanto o conhecimento que agora temos como o que recebemos por meio da profecia ainda não estão completos. Porém, quando vier a perfeição, aquilo que não está completo acabará. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. Agora nós vemos como se estivéssemos olhando para um espelho escuro. Mas, quando a perfeição vier, então veremos claramente. Agora meu conhecimento é incompleto, mas quando aquele tempo vier, conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. E para a gente dar início ao nosso Evangelho, vamos agora fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevá-los ao alto, pedindo à espiritualidade amiga que se faz presente, que possa nos intuir e nos guiar nos ensinamentos trazidos pelo Evangelho, pelos ensinamentos trazidos por nosso Mestre Jesus, que possamos a cada dia viver os seus ensinamentos, as suas palavras, que possamos trazer para as nossas vidas diárias, que possamos exercitar o amor em todas as suas sublimes formas, que possamos ter mais compreensão, mais paciência, que possamos auxiliar e exercitar a fraternidade e a caridade para os nossos irmãos mais necessitados, que possamos todos nos auxiliarmos. Dai-nos, Senhor, uma tarde de muita paz, de muita luz. Que assim seja. E o Evangelho de hoje que nós vamos falar está lá no capítulo 11 do Evangelho, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. E o que é que isso quer nos dizer? Lá no item 8, onde ele fala justamente sobre a lei do amor. E o que é que nos traz a lei do amor? A lei do amor, falado pelo Espírito Lázaro em Paris, 1862, começa dizendo assim, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O que é que ele quer nos dizer, né, com esse pequeno trecho? Como é que nós podemos avaliar o nosso progresso e entender o que é que nos movimenta? E aí, quando ele nos diz, no seu ponto de partida,
O homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. O que é que ele vem nos dizer? Quando ele diz mais avançado e corrompido só tem sensações, está justamente se referindo ao prazer, né? A felicidade, aquela felicidade momentânea que nós achamos que possuímos quando estamos gozando, né, de tudo que a matéria, que esse plano material, ele nos traz. E a gente relembrando lá, que a mensagem inicial que a gente acabou de ler, a gente vê que Paulo, inclusive, ele fala, né, se referindo justamente a esse momento, que quando ele é criança, né, ele tem o entendimento de uma criança. Então, quando eu era criança, eu falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Podemos dizer justamente ao que ele se refere aqui, que no nosso ponto de partida, o homem ele tem apenas instintos, se referindo ao quê? À nossa infância espiritual, né, ao nosso início dessa vida espiritual. E que mais avançado e corrompido ele passa a ter sensações. Então, depois que a gente vai evoluindo um pouco mais através das reencarnações, que é justamente uma prova do amor de Deus para conosco, né? As reencarnações, a gente passa a ter sensações. Mas quando nós nos tornamos instruído e purificado, nós passamos a ter sentimentos, ou seja, nós trocamos aquelas emoções, aqueles sentimentos diversos, né, de raiva, de inveja, de ódio, de medo, que se tornam o quê? Orgulho, para transformar justamente em quê? Em harmonia, em autoaceitação, no perdão, em fé, em caridade, que são tudo o quê? Amor, são formas de amor. E aí o Evangelho, Lázaro continua, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando a gente diz não o amor no sentido vulgar do termo, porque nós temos justamente o hábito, o costume de relacionar amor com isso, com paixão, com posse, né? Esse amor corporal entre homem e mulher, esse amor possessivo de poder, às vezes entre famílias, com os nossos filhos, não o amor sublime realmente, o amor divino. E aí ele continua, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então ele acaba com o quê? Com o egoísmo, né? Porque deixamos de ser personalidade, passamos a ser um só, pensarmos no coletivo, pensarmos em todos por igual e não apenas no que é bom para mim. Ele aniquila, né, o orgulho. Por quê? Porque deixamos de lado tudo que o orgulho nos traz, para quê? Para a gente exercitar a humildade, e com a humildade vem a caridade, a fraternidade. Ele passa a estabelecer a justiça e a caridade, transforma justamente o eu em nós. E aí ele ainda continua no Evangelho, que feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Feliz no sentido de que se eleva sobre os instintos humanos egoístas, a felicidade a qual nós tanto almejamos e que saímos buscando ainda com a nossa ignorância, com a nossa falta de maturidade espiritual, essa felicidade momentânea e passageira. Não é a essa felicidade que ele se refere. E o amor e o amar o torna feliz, mesmo na terra, o quanto possível, o quanto ama e compreende. A partir do momento que a gente começa a ter a compreensão, mesmo que num planeta ainda de provas e expiações, onde ainda prevalece muito as dores, os sofrimentos, nós podemos encontrar felicidade através do amor. Né? Quando nós passamos a exercitar o amor na nossa vida diária, nós temos várias oportunidades de exercitá-lo na nossa vida, seja através da caridade, seja através
de não pensarmos apenas em nós, né, de deixarmos o egoísmo de lado, o ego, como a gente já viu, né, em outras vezes, a gente exercitar justamente o amor sublime como Jesus o fez. Qual foi o maior exemplo que nós podemos seguir de perfeição? Jesus. Jesus amou a todos indistintamente. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, era o momento de quê? Da humanidade justamente avançar, sair da sua vida de instintos primários, né, comer, o beber, o que as nossas necessidades fisiológicas demandam, iniciar justamente a nossa caminhada dos sentimentos para o amor. Foi isso que Jesus veio nos mostrar, nos ensinar. E o Espiritismo ainda continua lá, no Evangelho, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Através de quê? O que ele quer nos dizer? A reencarnação. Então, como a gente já falou rapidamente, Deus é amor, né? Deus é amor. E é através desse amor que Ele tem por nós, que Ele nos fornece essa oportunidade de reencarnarmos, de repararmos tudo aquilo que precisamos, para que nós também possamos nos tornar amor, assim como Deus. Né? Por que nós estamos aqui? De onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos? Que a morte não existe, que as diferenças e as aparentes injustiças, que somos os artífices, né, da nossa felicidade. Nós, né, somos os guias da nossa felicidade. E a doutrina espírita, ela nos ensina que no livre-arbítrio nós temos a nossa escolha, que na lei da causa e efeito nós temos a responsabilidade, que no sofrimento a lição, que através da reencarnação nós temos justamente a misericórdia divina. Na mediunidade, o Espiritismo nos traz o consolo, o esclarecimento, a instrução. Na lei de evolução, nós temos a perfectibilidade, né? Como Jesus diz, vós sois deuses. E na reforma íntima, nós temos o caminho, através da porta estreita. E aí o Evangelho ele ainda continua. Disse que o homem no seu início tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Então, se nós ainda deixamos que todos esses instintos, esses sentimentos baixos que nos prendem ainda ao nosso ponto de partida, nós demoraremos e mais difícil será para nós alcançarmos a nossa perfeição, o nosso ponto de chegada. Para avançar em direção ao alvo, o Evangelho nos diz que é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar os sentimentos, como a gente viu, aqueles sentimentos de raiva, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, que ainda são tão fortes dentro de nós, a gente aperfeiçoá-los e transformá-los, sufocando os germes latentes da matéria. Então, vamos transformar através do quê? Do nosso autoconhecimento. E aí o Evangelho ainda diz que os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. Então, eis a razão dos espíritos colocarem justamente o orgulho e o egoísmo como um entrave ao nosso progresso moral. Saímos do casulo, mas a gente continua carregando ele conosco, né? Ainda deixamos que esses sentimentos prevaleçam dentro de nós. Quando a gente deixa que o que é importante para mim prevaleça e não o que é importante para o outro, para todos, então eu ainda estou agindo com egoísmo. E aí ele continua que o espírito deve ser cultivado como um campo.
Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. E aí Fenelon continua também falando, lá em Bordeaux, 1861, que o amor ele é de essência divina. O amor é Deus, Deus é amor. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração essa centelha desse fogo sagrado. Nós sabemos que a própria reencarnação, como mencionado, é a prova de amor a Deus por nós. Todos nós, criaturas, sejamos perfeitos, imperfeitos, todos aqui ainda somos imperfeitos, ainda estamos no processo evolutivo, mas todos temos dentro de nós essa centelha desse amor, dessa essência divina, porque todos um dia nós chegaremos também a essa perfeição. Se a gente parar para imaginar que aquela pessoa que fez tanto mal para a gente, aquelas pessoas que a gente afasta do convívio da sociedade, porque, ao nosso ver, não estão de acordo com o que as leis da convivência, as leis de sociedade nos trazem, a gente as afasta, mas elas possuem também essa centelha de amor divino dentro delas. Elas possuem algo que elas amam, alguém que elas amam, de alguma forma elas conseguem exercitar esse amor. Se a gente for pegar o próprio Hitler, o Hitler ele amava os animais, por mais que ele tivesse feito tudo o que ele fez, ele possuía amor aos animais. Por quê? Porque todos nós temos essa centelha divina dentro de nós. E é com o tempo e é no nosso dia a dia que a gente vai conseguindo exercitar e colocar esse amor em prática, como Jesus nos ensinou. A Maria Madalena, quem curou? Foi o amor de Jesus. Ela teve a busca dela pelos prazeres momentâneos, em busca da felicidade que ela não achava, até que ela conseguiu e entendeu o que é que realmente preenchia, qual era o verdadeiro amor. Quando a gente também conseguir descobrir, como o próprio Paulo, que a gente citou aqui no início, Paulo ele fala justamente nessa carta aos Coríntios dessa transformação, que quando ele conseguir atingir essa perfeição, como ele diz, aquele tempo vier, conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus, Porque agora, pois, permanecem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Quando a gente parar de olhar ao redor e olhar para dentro de nós, a gente vai também reconhecer essa centelha que existe em nós, essa centelha colocada por Deus para guiar os nossos caminhos. E como é que a gente faz isso? Agradecendo as oportunidades de exercitar o perdão, de exercitar a caridade. Se a gente não pode fazer aquela caridade material, a gente tem a caridade moral, que é muito importante, inclusive, aos olhos de Deus. Por quê? Porque a gente doa o que a gente realmente é e não o que a gente tem. Então, eu posso doar a palavra, posso doar os meus sentimentos, aquilo que eu consigo carregar dentro de mim. Mas se a gente continua a colocar empecilhos, a não respeitar o outro, os compromissos, são vários os exemplos no nosso trabalho, uma palavra amiga. Então, são várias as formas que a gente tem de exercitar justamente esse amor. Como é que Jesus fez? Quais foram os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Se a gente parar e colocar Jesus como a nossa referência, tentar ao menos fazer 1% do que Jesus fazia, ou do que Jesus fez, a gente vai estar no caminho. Então, é a gente parar de pensar apenas em nós, no nosso bem-estar, e a gente pensar em todos, amar a todos indistintamente. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não foi isso que ele veio nos ensinar? Então, é a gente se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que isso fosse feito comigo dessa forma. Eu gostaria que agissem assim comigo. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos renovar os nossos pensamentos, vamos renovar os nossos sentimentos. É tempo de mudança, que esse ano novo que chega, e o ano que fica
que seja de aprendizado. Foi um ano que a gente pôde justamente exercitar o amor. Vamos olhar o que as coisas boas que ele pôde nos trazer, né? Que esse ano ele nos trouxe. O momento da gente ficar mais próximo da nossa família, de a gente mais uma vez exercitar a nossa caridade, a nossa fraternidade, a nossa empatia para com o nosso próximo. Vamos colocar para fora essa centelha divina do amor que está dentro de nós. Vamos respeitar uns aos outros, respeitar os nossos familiares, respeitar as nossas ligações, né, os nossos vínculos, respeitar e colocar sempre dando importância não apenas aos meus pensamentos, aos meus desejos, mas também aos do outro. Então, que a gente possa ficar com a lei de amor trazida por Deus e nos ensinada através dos exemplos por Jesus, para que tenhamos todos um final de ano de muita paz, de muita luz, que o amor prevaleça nas nossas casas, nos nossos corações e na nossa humanidade. E para a gente finalizar, vamos agora fazer a nossa prece final, fechando os nossos olhos, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui reencarnados, por esta bendita oportunidade de resgatarmos os nossos erros passados, de podermos aprender, de podermos ensinar um pouco a cada dia, de poder, Senhor, viver o seu amor plenamente. Auxilia e nos mostras o caminho. Afastai, Senhor, da felicidade momentânea e passageira. Preenche os nossos corações e os nossos lares com o teu amor divino. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Que tenhamos um final de tarde de muita paz. Que assim seja, meus irmãos.